Bom dia, estamos ao vivo aqui no nosso Giro da Manhã da Prensa de Babel. Você já está acostumado de manhã, o seu primeiro momento aqui, já encontrando com a gente para saber as notícias do dia aqui no nosso Giro. Parece que foi há poucos minutos que a gente esteve junto aqui na nossa live, né? Quem está acompanhando as nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Búzios sabe que desde segunda-feira a gente tem entrevistado os candidatos aqui à Prefeitura de Búzios e começamos com a presidente da Câmara, que é candidata do Partido Progressistas, a Joyce Costa, e na segunda-feira, e ontem nós entrevistamos o candidato do Republicanos, Alexandre Martins. Todo esse conteúdo está disponibilizado já no nosso YouTube e também aqui no Facebook, na nossa aba Vídeos. Então, você pode visitar o conteúdo quantas vezes você quiser. Lembrando também que hoje a audiência pode fazer perguntas, não somente hoje, né? Mas durante todo o processo, a audiência pode fazer perguntas para os candidatos. Então, corre lá nas nossas redes sociais, é fácil encontrar a prensa. Eu repito isso quase como um mantra, né? É fácil encontrar a gente, @Prensa de Babel, no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Você encontra o nosso conteúdo, participa, interage com a gente. E eu quero dar bom dia, né, antes de qualquer outra informação, para o Vitor, para a Fernanda e para a Débora. Tudo bem? Bom dia a todos, a todas, né? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. É isso, então, se estivermos com umas caras um pouco cansadas, não reparem, mas é que o trabalho aqui, a produção tem sido intensa e vai ser até o final da próxima semana. Vamos entrar, então, nos assuntos de hoje, né, Vitor? A gente ontem teve aqui uma polêmica na Península, né, sobre uma lei que talvez seria aprovada na Câmara e ficou um burburinho na cidade, ninguém sabia o caminho que isso ia tomar, e a gente falou um pouco disso sobre o Giro, depois a gente também teve uma matéria no site, e hoje a gente também vai desdobrar esse assunto, né? Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Sim, Camila. Ontem a Câmara de Búzios ela colocou em pauta o projeto de lei para a implantação do serviço de hospedagem tipo C, que é um projeto de lei que prevê alteração na lei de uso do solo, e isso preocupou a sociedade civil e houve, assim, alguns ruídos de comunicação, e se compreendeu a princípio que já seria votado pela Câmara de Vereadores. Chegou-se a um pequeno burburinho de movimentação para ter até uma manifestação em relação a isso, já que essa modificação para tipo C permitiria locais de hospedagem de 25 para cima de unidades, né? O que seria uma mudança muito drástica na forma de ocupação do solo de Búzios. A vereadora Joyce Costa, que é presidente da Câmara de Vereadores, ela fez contato com a prensa e explicou como estava funcionando o trâmite em relação a essa questão da discussão de votar realmente esse projeto de lei que vem do Executivo em relação à hospedagem tipo C. E a gente trouxe ela hoje aqui, ela vai participar com a gente, para que possa tirar todas as dúvidas que foram colocadas e que a população tem, e que certamente, mesmo que a matéria tenha saído ontem na prensa com as informações corretas, matéria feita pela Fernanda, é importante que a gente possa ouvir ela e entender um pouco mais desse assunto que é tão importante para Búzios, que é a ocupação do solo, que é a questão da nossa paisagem, né? Isso, Vitor. E a gente já está aqui com a vereadora Joyce Costa, presidente da Câmara. Bom dia, Joyce, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso ao vivo, agora no Giro da Manhã. A gente está com um pouco de dificuldade aqui em relação à internet, mas a gente vai tentar conversar com a vereadora para explicar um pouco para as pessoas sobre esse momento, né, que aconteceu ontem. Bom dia. Joyce, consegue nos ouvir? Bom dia, Camila. Bom dia a todos os seguidores também da imprensa, Fernandinha, Vitor. Eu não sei se é a minha ou é de vocês, mas eu não estou conseguindo direito, não estou conseguindo ouvir vocês pela internet. Vocês estão bem? A gente te ouve bem. A sua imagem está um pouco indo e vindo, mas a gente te ouve bem. Pode falar, tranquilo. Ah, então tá ok. Bom, já para eu explicar do projeto,
Desculpa, é porque eu não peguei anterior aqui. A gente deu um panorama aqui para a nossa audiência sobre a questão do projeto, né? O burburinho que se causou na cidade em relação a esse projeto, algumas informações um pouco desencontradas. Por isso, a gente trouxe você aqui para explicar para as pessoas em que pé está esse projeto, se ele vai ser votado e quais os desdobramentos sobre ele. A gente está com um pouco de dificuldade aqui com a internet da Joyce e a gente vai tentar restabelecer o sinal e a gente retorna para ela poder dar essas explicações sobre o trâmite que aconteceu lá na Câmara, né? Enquanto isso, a gente pode dar aqui um panorama sobre as nossas notícias de hoje, né? E eu vou conversar com a Débora. Débora, o que você traz para a gente hoje aqui no nosso giro, enquanto a gente tenta restabelecer a conexão com a Joyce? Bom, hoje eu trago aqui uma notícia sobre Macaé, sobre a questão financeira da cidade, né? Porque a Secretaria Estadual de Fazenda, ela informou a previsão de repasses de receitas para Macaé e mais outras 2 cidades dessa região aí do norte do estado para 2021. Esses recursos, esses depósitos são relativos à arrecadação de impostos como o IPI, ICMS e IPVA. Então, a Secretaria Estadual informou a prensa sobre esses valores previstos para os depósitos dessas seguintes cidades, né? Campos dos Goytacazes, de acordo aí com a Secretaria, pode receber até 363.118.826 reais. Macaé poderá receber aí 341.094.725 reais. E São João da Barra, o valor fica aí entre 93.466.534 reais. Esses valores, eles são o depósito total do ano, né? De acordo aí com a Secretaria. Nesse mês de setembro, agora desse ano, o governo estadual chegou a depositar 404 milhões de reais em repasses para as prefeituras de todo o estado. E esses depósitos semanais feitos pela Secretaria, eles acontecem de acordo com a Lei Complementar número 66, do dia 11 de janeiro de 1990. Esses valores todos, eles podem ser consultados no portal do Tesouro, no site da Fazenda do Estado, e também os valores com os depósitos anteriores e tudo mais podem ser consultados no portal da Transparência Fiscal do Governo do Estado. Esses 2 links estão lá na nossa matéria, se você quiser acompanhar o que está acontecendo em relação a esses valores que são depositados para as prefeituras do Rio, como eu falei, com relação à arrecadação aí dos impostos. De acordo com a Secretaria também, desde o dia 1º de janeiro até o dia 22 de setembro, essas 3 cidades específicas, Campos, Macaé e São João da Barra, receberam valores até esse mês, né? Os valores de Campos recebeu 263.947.083, Macaé recebeu 243.761.424 e São João da Barra recebeu 62.042.332 reais, segundo aí a Secretaria da Fazenda. A função de cada um desses impostos, como eu falei, que regem aí esses depósitos, eles estão descritos todos lá no nosso site, você pode dar uma olhada lá na nossa matéria, lá no site da Prensa de Babel, e a gente vai ficar acompanhando para saber como que esses valores vão ser aplicados, né? Como eu falei, essa previsão para o ano que vem já terá outro governo, porque teremos as eleições municipais esse ano, e a nossa função aqui é ficar de olho, saber como esses valores vão ser aplicados, se vão ser aplicados para o bem da população. É isso, né? E é importante
esse tipo de controle, né? A gente chama de controle social, para a gente saber exatamente o que a gente pode cobrar dos próximos governantes, né? Que vão ter que lidar aí com essas cifras. Bem, obrigada, Débora. A gente volta a conversar um pouco mais sobre outras notícias, mas agora a gente vai tentar mais uma vez aqui, acho que agora sim, com a internet funcionando, né, Joyce? Escuta a gente bem agora, né? Escuto sim. Escuto, Camila. Perfeito. Bom dia. Conseguimos. Então, o espaço é seu. A gente queria entender esse processo, não só a gente, né, mas a população toda, para entender qual é o processo, em que pé essa proposta, né, tá na Câmara. Então, bom dia mais uma vez. Esse projeto de alteração à lei complementar, à lei do uso do solo, chegou na Câmara há alguns meses atrás, e justamente com essa ementa, né, para disponibilizar na cidade serviços tipo C, que é de hotéis, como o Vitor falou, para ampliação, e chegou na Câmara com erro material, porque qualquer alteração que você faça em lei complementar, que é o caso da lei do uso do solo, ela tem que ser uma proposta de alteração como lei complementar, e chegou lá como lei ordinária. Então, logo que isso foi para a comissão, saiu da pauta, o trâmite é seguir para a comissão, a primeira delas é Constituição e Justiça, e na discussão já na comissão, o nosso departamento técnico já orientou a comissão, esse projeto aqui, ele não vai à frente, porque ele está com erro material. Ou o prefeito, ou o município, ele envia um substitutivo, ou esse projeto ele já vai com parecer, né, contrário, porque a forma dele já está errada. Então, durante esse período em que o projeto ficou lá, que havia tido essa essa reunião com a comissão sobre o erro material, eu já havia recebido ofícios da sociedade civil, acho que foi um ofício da MOCA, do IAB, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, se manifestando para que participassem de um diálogo na comissão, da discussão desse projeto. Então, eu encaminhei à comissão, ao presidente da comissão, o vereador da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Nobre, para que tomasse as devidas providências. Mas o projeto já estava parado, ele já não ia à frente. E o executivo, então, mandou um substitutivo justamente para arquivar o que estava errado. Então, foi para a pauta, como foi o outro da primeira vez, e aí o que eu falei ontem, não é para votação. Isso aqui é para discussão. Agora que vai para a comissão tem que começar as discussões com a sociedade civil. Até porque, quando eu pautei ele a primeira vez, a minha fala foi justamente essa. Qualquer projeto de alteração à lei complementar, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, de plano plurianual, lei orçamentária, tem que ter discussão, plano diretor, tem que ter discussão com a sociedade civil. Então, fiz uma live ontem, né, ao vivo, justamente para explicar, porque ontem eu não estava em Búzios, ontem eu estava no Rio, para explicar justamente isso. Olha, não é para votação, ele está apenas substituindo o que estava errado. O executivo ele pode mandar as matérias, não significa que elas vão ser aprovadas. Teve um repasse aí, um pedido de suplementação do município de mais de 1.100.000, e olha que foi verba da União, seria um repasse de verba da União para o combate à Covid. Mas como nós pedimos inúmeras vezes por ofícios, a comissão também pediu maiores informações, porque era para contratação por tempo determinado. E a gente não sabia no que eles iriam fazer, se eles iriam contratar ou se eles iriam pagar os que já estavam trabalhando. O projeto ele foi reprovado. Então, assim, os vereadores eles têm votado com posicionamentos, e de maneira nenhuma um projeto dessa importância vai passar ou vai ser votado sem uma discussão com a sociedade civil. Joyce, um questionamento que precisa ser feito, que foi feito por algumas das pessoas ligadas a esses movimentos de controle social na cidade, é de que muitos ofícios foram enviados, quando houve a primeira informação
de que entraria na Câmara esse projeto para aprovação dessa mudança tão drástica, começou a se enviar em ofícios para a Câmara de Vereadores pedindo explicações de setores da sociedade. E há uma reclamação de que esses ofícios não foram respondidos e diante disso, ajudou nessa confusão de que poderia acontecer a votação já ontem, né? Mesmo assim, claro, houve também uma falta de conhecimento de como o trâmite da Câmara de Vereadores funciona, nós não podemos deixar de dizer que realmente isso aconteceu, mas também há essa reclamação de que os ofícios não teriam sido respondidos. Por que demora tanto assim, às vezes? Essa reclamação é recorrente, às vezes, de resposta de ofícios, de ONGs, de associações, de movimentos sociais. Por que demora-se tanto para responder esses ofícios? Vitor, na verdade, a gente tem uma hierarquia quando os projetos saem da pauta e vão para as comissões. Então, esses projetos ficam com os presidentes das comissões, eles têm a periodicidade para ficar durante 15 dias, salvo se o presidente solicitar informações ao executivo. Então, enquanto ele também não tiver respostas do executivo, essa periodicidade que está prevista no regimento interno de 15 dias, ela também fica paralisada, né? Ela para enquanto se espera uma resposta do executivo. Então, todos os pedidos à Câmara ao e-mail da presidência, quanto a um projeto que já esteja encaminhado a uma comissão, são repassados aos presidentes das comissões, que são aqueles que têm a responsabilidade de responder, de convocar, de fazer as reuniões. Então, a gente sempre encaminha, porque são 10 comissões permanentes, nós temos 10 presidentes de comissões permanentes e todos os 10 têm a sua função, a sua responsabilidade, enquanto o projeto está em sua posição de respondê-lo. Então, foi o que eu fiz. Eu encaminhei os ofícios ao presidente da comissão. Entendido. Mas, assim, Joyce, a gente podia aproveitar dessa questão, porque eu acho que para a gente é muito importante essa discussão, aproveitar a sua presença, até já agradecer de novo você ter aceitado vir com a gente aqui conversar nessa manhã, relacionado a essa questão da comunicação, né? Cada vez mais fica latente que a comunicação não é, assim, durante muito tempo se entendeu no setor público, tanto legislativo como executivo, a comunicação como alguma coisa, um penduricalho ali da atividade do parlamento, do executivo. Acho que a compreensão está cada vez maior no Brasil todo e também em Búzios, mesmo sendo uma cidade interior, que a comunicação pública é um direito do cidadão. A gente percebe a necessidade de que haja canais de comunicação mais ativos, tanto na prefeitura quanto na Câmara de Vereadores. Eu acho que essa também é uma das razões pela qual acontece esses ruídos entre a população e, em especial, nesse caso específico aqui, a Câmara de Vereadores. A necessidade de ter um canal de comunicação mais ativo, né? mais propositivo, que chegue mais próximo daqueles, para que as informações realmente aconteçam e todo mundo entenda o que está acontecendo, como funciona, quais são os projetos, quais são as discussões das comissões. Eu jogo uma pergunta, reflexão para você, para a gente aproveitar a oportunidade de você estar aqui com a gente hoje. Não, e é válido, totalmente válido, a gente sempre discutiu isso, e eu sempre fui uma vereadora que fiz questão de participar de todos os conselhos municipais da cidade, os conselhos que nós temos. Então, já participei de muitas reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Turismo, embora a gente viu também alguns entraves durante muitos anos com relação a conselhos, porque a sociedade civil também cobra muito e com razão do executivo a questão da implementação do CNPJ, da questão de fato da criação do fundo do conselho. Então, eu sempre participei dessas reuniões e sempre dei retorno na Câmara, nas discussões de todos os entraves que elas apresentavam com relação à gestão e principalmente ao presidente dos conselhos, que tem a ver diretamente com o secretário da pasta, porque viabilizar a questão de fundo, viabilizar a questão de CNPJ com o secretário da pasta. E na Câmara, a gente, enquanto comissão, enquanto estive como presidente das comissões,
tanto da mulher, da criança, do adolescente, quanto outras também, já fiz parte da Constituição e Justiça, a gente sempre dava esse retorno aos cidadãos. Eu lembro quando nós participávamos em reunião de orçamento participativo, por exemplo, então tinham vastas reuniões, discussões sempre em torno do tema, sempre quando a LOA vinha para a Câmara, para a gente falar do orçamento e propor algumas prioridades que a sociedade sempre apresentou para a gente na questão. E lá na Câmara a gente implantou o SAPL, que é o sistema legislativo, totalmente, Vitor, é uma ferramenta nossa, então a gente não tem mais um serviço terceirizado, mas a gente tem uma ferramenta própria. Os nossos técnicos, eles foram, inclusive, a Câmara de Búzios, ela foi tida como pioneira no sistema SAPL, que é um sistema legislativo desenvolvido pelo Senado, chamado Interleges, e que nós desenvolvemos aqui, né, através da nossa demanda, com os nossos técnicos da Câmara. Então, assim, hoje nós temos todas as leis digitalizadas para acesso ao cidadão. Antigamente, anterior à minha gestão, não tinha, as leis não eram digitalizadas, todas as leis complementares, plano diretor, todas as normas, quase 3.000 normas que nós temos, não eram. Então, hoje, no sistema SAPL, é possível, porque a gente implantou, foram 10 meses de digitalização de todas as normas. A gente cumpriu um TAC que não foi estabelecido na minha gestão, foi um TAC estabelecido na gestão anterior, com o Ministério Público, para que o portal da transparência estivesse em vigor. E quando a gente assumiu a gestão da Câmara em 2019, havia inúmeros pontos ainda do TAC com o Ministério Público que não tinham sido cumpridos, e eu peguei a gestão com prazo para cumprimento do portal da transparência, do ESIC, que é justamente o link consultivo da sociedade civil. A gente ainda tem problemas, às vezes, quando está fora do ar, porque a nossa internet também não é boa, e a gente, sempre quando é sinalizado por alguma falha, a gente vai lá e conserta. Agora, toda a parte de gestão da Câmara, sistema SAPL, o ESIC implantado, a questão de resposta ao Ministério Público para cumprir esses trâmites, para cumprir a lei da transparência, a gente fez. Agora, quando um projeto realmente está em poder, são 9 vereadores, e dos 9 vereadores, 2 não quiseram participar de comissão nenhuma, 2 se abstiveram, embora seja um compromisso do vereador, está na Câmara, é vereador, tem comissão pertinente, são 10 comissões, cada comissão com 3 membros, todos têm o dever de participar. E a gente teve legislatura com vereador que se absteve de participar de comissão. O vereador que não quis assumir nenhum compromisso em comissão alguma. Ao meu ver, isso é inadmissível, é fugir da sua responsabilidade que está prevista no regimento interno. Então, os que têm e estão lá dentro, estão compondo, até porque o regimento interno diz isso, tem que ter uma composição partidária, então eles acabam sendo repetidos em várias comissões, assim como nos conselhos. A gente tem conselho aí que tem entidades, associações que compõem vários conselhos porque não tem outros para ocupar as cadeiras. A gente vê isso na cidade. Joyce, então, o ciclo social acaba participando de vários conselhos ao mesmo tempo. Então, só para dizer o seguinte, sim, a nossa responsabilidade enquanto presidente da viabilidade, da transparência da comunicação, ela foi feita e está sendo cumprida. Agora, quando um projeto ele está na mão de um presidente de uma comissão, é responsabilidade do presidente da comissão fazer e dar o suporte via gabinete a toda essa comunicação com a sociedade. Ok, eu entendo. Nós compreendemos o trâmite e a responsabilidade do presidente de cada comissão em fazer esse trâmite de chegar até a sociedade, como está o andamento dos projetos, do que está sendo analisado. Mas a gente fala também na necessidade dos canais comunicacionais funcionarem melhor. Assim, você colocou aí os ganhos que a Câmara teve em relação à portal da transparência. A gente, inclusive, assim, é um mérito realmente que isso esteja funcionando. A gente sabe, se a gente for lá agora e acessar, a gente encontra as leis digitalizadas. Realmente, a Câmara de Búzios avançou mesmo nesse sentido.
mas digo no setor de comunicação social mesmo, para que eu possa... a comunicação social é como se fosse um alto-falante, né? Que pega esses mecanismos de comunicação, de fiscalização da sociedade e amplia para que ajude a chegar mais longe, não fica só esperando que a gente vá... A gente tem que ter o hábito de ir lá e procurar, claro. Nós, como jornalistas, por exemplo, temos ainda o dever profissional de fazer isso. Mas se a Câmara puder montar um sistema de comunicação social que dê amplitude a essa informação e faça chegar às pessoas, mesmo que elas não queiram receber a informação, a gente tem um ganho democrático muito grande. O José Carlos Alcântara fez um comentário aqui que é interessante para passar para você. Só passar para essa informação dele aqui. O José Carlos Alcântara diz: é possível gravar um depoimento ao público toda semana para apresentar o atual andamento das propostas em discussão na Câmara? Ele faz uma pergunta, né? Sim, eu até PB estava... Prensa de Babel, eu entendi público, mas Camila está dizendo que PB é Prensa de Babel. Eu, como presidente da Câmara, já estava toda segunda-feira, às segundas-feiras, fazendo uma prévia, falando do tema, falando das pautas da sessão, justamente para não trazer esse tipo de ruído na comunicação, né? Porque ontem, quando eu estava no Rio, e eu tinha sido entrevistada no Prensa, a entrevista da campanha, como candidata a prefeita, e a pauta já tinha até saído, né? A entrevista aconteceu às 2h da tarde, a pauta sai sempre até meio-dia, 1h, a pauta já tinha até saído. Então, no dia seguinte, eu fui surpreendida, quer dizer, não teve essa comunicação em perguntar, né? Eu acho que a Prensa poderia ter nos perguntar, Joyce, esse projeto, porque a população está, né, a sociedade civil está comentando, então eu de cara já diria ao Prensa o que aconteceu. Não, esse projeto já tinha sido ido para a pauta há um tempo atrás, houve um erro material, e tudo isso que eu falei ontem pela manhã no ao vivo que eu fiz. Então, quer dizer, faltou também essa comunicação do Prensa comigo em poder questionar, porque na entrevista que eu tive com vocês, a pauta já tinha até saído. Então, assim, é uma coisa que eu tenho feito às segundas-feiras, quando a pauta ela apresenta alguma matéria que cause dúvidas, né, e conversar com a sociedade. Uma vez eu fiz uma live, durou um pouco mais de 50 minutos, falando sobre os créditos suplementares de calçamento, lá de José Gonçalves, do arpoador, para justamente a população entender. Então, essa comunicação, que é importante cada vereador fazer também, mas eu tenho tido a responsabilidade de ter. Então, só que fique bem claro que, numa das minhas falas, e a gente tem chamado, e pelo menos a gente tem cobrado das comissões para ter essas reuniões prévias antes da votação de qualquer projeto, como sempre andou. A gente está no momento de pandemia, a gente não tem feito aglomerações na casa, mas a gente tem reuniões virtuais, como tem acontecido os fóruns virtuais da Câmara, a gente tem reunião com os segmentos, mesmo que numa discussão no plenário, observando o distanciamento, máscara, álcool em gel. Então, a gente tem tido, não tem por que a comissão não convocar ou não fazer uma audiência pública virtual, porque a gente tem ferramenta para isso. Joyce, eu não sei se a Fernanda quer fazer alguma pergunta, a gente já está quase aí estourando o nosso tempo do giro, mas a gente precisava fazer esses esclarecimentos. E você quer falar ainda, Vitor? Ah, tá. Sim, eu quero fazer o nosso meia-culpa, porque na velocidade de tentar dar a informação ontem nesse canal, que é esse Giro pela Manhã, faltou chegar rápido na velocidade de falar com a vereadora Joyce, e nós passamos só a informação de um lado, nós não chegamos a fazer acusações, não fizemos acusações em relação à vereadora, nem em relação à idoneidade do processo, mas narramos o lado do setor organizado que já se indignava em relação à possível votação do plano ontem. A nossa matéria, que foi ao ar oficialmente na prensa, já foi com as informações da vereadora, que conversou com a Fernanda e passou o processo, e a gente abre esse momento aqui hoje. Isso é importante ser colocado, que hoje se fala muito de fake news e de notícia falsa, e às vezes as pessoas confundem um pouco o que é, no momento, um erro humano
do profissional também, que pode acontecer na correria do trabalho, que é muito dinâmico. Agora, o grande diferencial é esse aqui, a gente compreender aonde alguma aresta ficou mal colocada, algum erro ficou feito de trâmite de informação, e a gente corrige imediatamente assim que a informação chega até a gente percebe que houve um erro de enquadramento, ou um erro de algum viés da informação que não caiu perfeitamente, o canal é aberto e a gente rapidamente procura dar o conserto dessa informação. Por isso que a gente está abrindo esse espaço aqui agora para que você possa falar com a gente. A gente entende que ontem ficou faltando um lado da informação, a gente corrigiu na matéria que saiu no site, não julgamos suficiente ainda, e por isso abrimos ainda mais esse canal agora pela manhã, para que fique bem explicado a todo mundo como funciona tudo, e que fique a explicação da vereadora como presidente em especial de como está andando esse processo na Câmara de Vereadores, que a gente sabe agora a responsabilidade está na mão da comissão, né, do presidente da comissão. E eu lembro, Vitor, que teve uma alteração na regularização urbanística da Rasa, que nós votamos em 2016, em que tiveram discussões no INEF, na Câmara, pelo menos 3 a 4 audiências, foi um espaço assim de discussão muito democrático, e na Rasa a gente ouvia dizer que na Rasa sempre se falava, na Rasa não pode posto, não pode banco, e nós votamos essa regularização em 2016 e hoje está lá, o posto de gasolina, né? Hoje um banco pode chegar na Rasa, uma clínica médica, então esse desenvolvimento foi importante. Agora, essa questão de hotéis com mais unidades, é importante essa discussão para a cidade agora? Então, se não é importante, se eu acho, na minha visão, é que, faltando tão pouco tempo, a gente pode discutir isso o ano que vem, que se discuta o ano que vem, né? Agora a gente está, infelizmente, felizmente, mas em cima das eleições, né, com uma série de coisas acontecendo na cidade, mas a cidade também ela não pode parar, a gente precisa continuar olhando para o ordenamento, precisa continuar olhando para a questão dos trabalhadores que até agora estão impossibilitados, alguns de trabalhar, de ter o seu retorno, é o exemplo dos trabalhadores das praias, enfim, de outros segmentos também. Então, a gente tem uma série de coisas. Então, a Câmara, embora muitos estejam em campanha, ela não pode parar e deixar de atender as diversas camadas da sociedade, as diversas entidades, ou a população, os trabalhadores. Ontem eu não pude estar na sessão, mas tinha os trabalhadores da praia lá e quiseram conversar, e uma sugestão minha, até dizendo aqui ao público, quanto àquela devolução dos R$300 mil, ela está sendo devolvida agora, durante todo esse tempo, você vê a questão da comunicação, né? Desde quando nós anunciamos a devolução dos R$300 mil em abril, logo após o decreto de calamidade, nós teve a compra das cestas básicas em Saquarema, nós sugerimos que a compra fosse feita no mercado local para aquecer a economia local, não foi comprado aqui, deu todo aquele problema com o Ministério Público, e na fiscalização, por conta do que a gente percebeu, né, a compra superfaturada, depósito que não existia, e tudo isso. Quer dizer, se uma sugestão fosse acatada pelo Executivo, é que nós não podemos condicionar. A Câmara está devolvendo 300 mil, mas a gente não pode condicionar no que o Executivo vai gastar. É uma pena. Mas uma sugestão que nós demos e pedimos por ofício, prefeito, no que vai ser gasto esses 300 mil? Né? Qual é o estudo que se tem no que se pode gastar para ajudar a nossa sociedade e a população? Então, a gente não teve resposta na solicitação do plano de contingenciamento com relação ao combate à Covid. Isso foi um ofício enviado em julho desse ano, quer dizer, anunciamos a devolução de 300 mil, veio toda aquela problemática da cesta básica, retemos. Mandamos ofício dia 20 de julho, querendo saber qual era a intenção, a previsão de gastos com aquele valor de 300 mil. Não tivemos resposta. E aí a gente viu agora, né, alguns segmentos retornando, a atividade náutica, o setor náutico teve na Câmara, não estavam sendo ouvidos de maneira nenhuma.
desde o início, eles elaboraram um diagnóstico com relação ao que eles acatariam justamente da segurança sanitária, distanciamento, descarte de lixo, manuseio de alimentos, e eles não estavam sendo ouvidos. Então, foram à Câmara, nós pedimos essa reunião. E aí, já vou concluir para você. É que agora a gente precisa dar continuidade. Esses 300 mil, mas pode concluir. A gente sugeriu que para concluir, os trabalhadores da praia como ajuda emergencial. Joyce, eu quero agradecer a sua participação, por ter aceitado entrar com a gente aqui de manhã, poder tirar algumas dúvidas, até aproveitou para ir um pouco além aí com mais informações do seu mandato, o que também acaba sendo importante também, porque eu acho que as pessoas reclamam tanto que não tem informação, então é mais uma oportunidade de escutar um pouco mais sobre a Câmara de Vereadores. A gente vai dar continuidade agora aqui ao processo de informação para as pessoas do que tem no nosso site, e agradeço a sua participação e obrigado por ter falado com a gente. Tá bom, obrigada. Fernanda, quando precisar, é só me ligar, você tem meu tel, pode me perguntar qualquer coisa, que eu estou sempre acessível a vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada. É isso. O papel aqui do jornalismo da prensa é trazer para você as informações, como a gente sempre repete. A gente traz as informações, você tira as suas dúvidas, emite as suas opiniões se você quiser. Inclusive, tem bastante gente emitindo opinião aqui e decide o que você... e tem acesso ao que você precisa saber para formar a sua opinião. Então, a vereadora Joyce aí trouxe as explicações. Agora, vale destacar que é importante a população também, junto com a gente, né, fazer esse trabalho de observar o andamento da Câmara e, principalmente, estar acostumado com os trâmites, né, para não correr o risco de olhar, achar que é uma coisa e é outra, e não também criar uma situação sem nenhuma informação palpável. É bom lembrar que a gente está em campanha, né? No momento eleitoral, os ânimos ficam exacerbados aí, e uma informação mal construída pode causar um estrago para ambos os lados, tanto para a gente, quanto para o vereador, quanto para a população. Então, é o nosso papel aqui dentro do jornalismo, né? A gente está com 37 minutos aí do giro, realmente a gente precisava trazer a vereadora aqui para contar para a gente um pouco desses desdobramentos, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre as nossas entrevistas com os candidatos, né, que vão continuar aí durante a semana, e falar um pouco do que aconteceu ontem durante a entrevista com o candidato do Republicanos, Alexandre Martins, né? Fernanda, Vitor, quiserem comentar? Não, foi bom, é sempre assim, né, aquela oportunidade que a gente tem de conhecer realmente, né, os futuros gestores, aí o que vai ser, né, o futuro gestor de Búzios, né, a oportunidade da gente ouvir o que cada um tem a dizer e formar a nossa opinião e conhecer um pouco mais a respeito de cada candidato, né. Então, assim, sendo bem proveitosas realmente, os temas estão passando, né, por várias questões aqui da cidade, questões que são debatidas aí ao longo do ano, que interferem muito na vida, né, da comunidade. Então, é isso, está bem dinâmico, está bem interessante, e eu convido todos realmente a estarem juntos, né, e a participarem com as suas perguntas, porque é um momento decisivo para a nossa cidade, né, a gente vê, assim, quantas questões, né, a gente agora conversando com a Joyce, vê realmente como os gestores, eles, né, estão com a cidade, né, conduzindo a cidade, como a sociedade tem que dialogar com eles o tempo inteiro, né. Então, realmente é um momento de se conhecer o perfil de cada um e ver a capacidade realmente, os planos e tudo, para a gente poder se posicionar bem e saber como é que vão ser os nossos próximos 4 anos aí, como é que a gente vai levar essas questões da cidade, como é que a gente pode esperar, né, dessas pessoas e do nosso posicionamento também em relação a de fato, né? Como eu falei antes, é aquele momento da gente oferecer à população a oportunidade de conhecer os candidatos. A gente estuda fazer em outras cidades, não sei se será possível, né? Mas a gente decidiu fazer nesse formato aqui em Búzios, porque é a nossa principal praça e é onde a gente está inserido com a nossa redação. E também prepara aí possivelmente um debate mais para frente, né? Caminhando para mais próximo da eleição mesmo, promover um debate, e a gente novamente agradece a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Búzios, que cedeu o espaço para a gente fazer a gravação dessas entrevistas, que depois são veiculadas ao vivo,
e que tem a participação tanto da sociedade civil organizada com perguntas, quanto as nossas do jornalismo e quanto as da audiência, né? Então, é um momento bem rico para você conhecer um pouco mais do seu candidato. E, é claro, a gente não consegue abordar todos os assuntos, sempre vai ficar alguma coisa faltando, mas você pode seguir o candidato nas redes sociais dele lá, fazer as perguntas, e aí é um começo que a gente, né, um start que a gente dá para você conhecer o candidato. Se você se interessou, você segue ele lá nas redes sociais dele, né? E a gente continua fazendo nosso trabalho aqui como jornalistas, trazendo para você as notícias. É claro que o momento, o interesse político no momento é maior, então acaba que essa editoria ocupa um espaço maior, inclusive aqui no nosso giro, né? A gente tinha muitas outras coisas para abordar aqui de manhã, mas também, se você quer saber um pouco mais do que a gente produziu, é prensadebabel.com.br. É só você acompanhar o nosso material, seguir a gente nas nossas redes sociais, @prensadebabel, e continuar com a gente aí ao longo do dia. Não sei se o Vitor, o Fernando ou Débora querem passar mais alguma informação, senão a gente já vai caminhando para o final. Eu só queria botar mais uma informação que é muito importante, que é justamente também do que a gente está falando aqui de diálogos, né? Hoje tem 2 audiências públicas na Câmara, né? Hoje, dia 30. A gente tem uma audiência pública quadrimestral da gestão fiscal, às 14 horas, e outra gestão do Fundo da Saúde, que vai ser às 16 horas. E essas audiências vão ser transmitidas online pelo Facebook da Câmara, as pessoas podem participar por aí, conforme a vereadora explicou agora há pouco, né? No momento de pandemia, a Câmara não pode receber muita gente, né? Então, as pessoas podem participar online pelo Facebook da Câmara. Lembrando, então, gestão fiscal às 14 horas e gestão do Fundo da Saúde às 16 horas. É a audiência pública quadrimestral dessas gestões aí. Então, Fica vale a aí pena a dica acompanhar. da Fernanda, então, acompanhar os trâmites da Câmara. 2 coisas que a gente fala aqui como jornalistas e que a população devia seguir também. Acompanhar as sessões da Câmara e acompanhar o boletim oficial da cidade. Com isso, o controle social fica muito mais fácil. É claro que, como o Vitor falou, o papel da comunicação social, do nosso jornalismo e da comunicação pública, né? Porque precisa ficar claro que tanto a Prefeitura quanto a Câmara, eles têm a obrigação, né? Porque é um direito da população ter essa informação esmiuçada, de fácil entendimento à população. Então, isso precisa estar funcionando. Mas é papel nosso também, como população, acompanhar esses 2 trâmites e, diante disso, a gente fica bem mais seguro do que é nosso direito, do que está acontecendo na cidade onde a gente mora. Isso a gente está falando muito para Búzios, mas serve para todas as cidades da região que possivelmente estejam nos ouvindo agora. Então é isso, finalizamos? Finalizando, vamos tocar o barco, que hoje ainda tem mais entrevista. 19 horas a gente vai entrevistar o candidato do Partido Democrático Trabalhista, Leandro Alex, e a sua vice, Débora de Gladys. Hoje o candidato escolheu trazer a vice para participar da entrevista. Nós vamos fazer a gravação. Você pode mandar suas perguntas de audiência já agora. Não perca tempo, manda sua pergunta, porque a gente faz a seleção e na hora não dá para fazer pergunta, a gente deixou isso bem claro. E 19 horas a gente está de volta aqui ao vivo com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Armação dos Búzios. É isso, vencemos aqui amanhã e continuamos na Prensa de Babel, prensadebabel.com.br, acompanha a gente. Tá com dúvida? Tá com dificuldade também? Manda um WhatsApp para a gente, 2299-287-8832. Você fala com a redação e fica pertinho da gente. Tchau, gente. Um bom dia. Até lá. Até lá.